Já vamos começar a nossa palestra, o nosso bate-papo. Vamos ver como é que está aqui a. Opa! Tudo bem, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Já começamos o nosso bate-papo, a nossa reflexão. E você consegue compartilhar aí? Oi, Avaneira. Você consegue compartilhar, Lê? Mais um pouquinho, já começamos. Aproveita, pega a Gênesis e o Livro dos Espíritos. Corre lá na estante. Que vocês acompanham quando eu fizer a leitura. Só precisa compartilhar em um, viu? A internet está complicada. Bom, pode deixar que eu compartilho. Vamos estudar um pouquinho. Isso. Muito. Eita. Muito bem. Feitos os devidos compartilhamentos. Alexandre. Ale, você pode testar se o áudio tá bom? Se eu ligar aqui vai dar microfonia. O que é? O áudio. Que áudio? Se tá bom o áudio. Ah, tá. Essa é uma esposa, né? Vamos fazer de conta que nós estamos na sala de casa, tá bom? Aquele cafezinho, né? Vamos ficar bem à vontade para estudar. Quem está chegando aí, ó, Berenice, Manuel, Amauri, né? Alexandre. Pessoal, já pega aí Gênese e Livro dos Espíritos. Gênese e Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai ser a leitura introdutória que a nossa querida e abençoada Alessandra vai fazer a leitura. Então, já vão pegando aí o Livro dos Espíritos. Ok? Então pode cortar também. Áudio ok. Muito bem, Mauri. Então já vai aí, já pega o Evangelho, já pega o Livro dos Espíritos, já pega a Gênese. E, como sempre, vamos fazer um bate-papo, vamos conversar. Que um corona não faz, hein? E vamos estudar. Vamos ver aqui como é que tá o vídeo. Sim, sim. É. Ok, vamos lá, mais um pouquinho. É como se nós estivéssemos sentados no sofá da casa, em sala. Eu estou no escritório, aqui é lugar para estudar. Né?
tomando aquele cafezinho. Que eu que fiz. Que a minha querida e amada esposa fez, né? Eu que apertei o botão, fui eu. Minha querida Roseli, daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos, já vamos começar o nosso bate-papo, o Consolador e a imortalidade. Acredito que é tema necessário, importante nesse momento que o mundo está vivendo, né? E aí, quem está entrando aí, que for acompanhar, já pega na estante o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Espíritos, que eu vou pegar alguns trechinhos, e aí vocês já podem ir acompanhando, tá bom? O áudio, olha, tá dando alguns saltos. Pessoal, tá dando algumas inconsistências, dá para perceber aqui pelos números que são apresentados, mas vamos conduzindo até o que der para conduzir, né? É muita gente usando a internet agora, muita gente mesmo, e temos que aproveitar o que tem, né? Ok, vamos lá. São 8h01, vamos pegar mais uns 4 minutinhos, né? 8h05, e nós vamos até por volta de 8h40, 8h40, 8h45, com algumas reflexões sobre a ideia do Consolador e a imortalidade. Qual a relação que existe entre esses dois assuntos? Isabel, Victor, parente, hein, Isabel? Somos parentes, hein? O destino, a genética não nos fez parentes, mas o amor dos filhos fez. Muito bem, muito bem. Mais um pouquinho, pessoal, e já começamos, né? Quem tem os livros, já pega aí o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Espíritos. A Alessandra vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou pegar 2 tópicos, tanto da Gênese quanto do Livro dos Espíritos, e aí você deixa marcado, porque no final eu retomo essa mensagem. Karina, sejam bem-vindos. Já vão pegando aí Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Livro dos Espíritos, que aí vocês vão acompanhando a leitura. Isso é bom acompanhar, né? E aí qualquer coisa você já faz uma marcação, já faz uma anotação, como gostamos de fazer. Mais 3 minutinhos e já começamos. Luísa, seja bem-vinda. Aqui um pouquinho no nosso bate-papo sobre o Consolador e a imortalidade. Uma coisa em comum entre os palestrantes que eu tenho descoberto, acho que desde o Divaldo, somos viciados em café. Os palestrantes que eu conheço, todos são viciados em café. Muito bem. Maurílio, compartilhando o vídeo. Quem está chegando, pessoal, já pega aí Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Livro dos Espíritos, que nós vamos utilizar no decorrer do nosso estudo desta noite. Mais um bate-papo, mais um pouco de reflexão em torno do momento que estamos vivenciando, e para que possamos ter bom conteúdo para as reflexões. Não que Enzio traga bom conteúdo, Kardec tem o bom conteúdo, Jesus tem o bom conteúdo. A única coisa que fazemos é buscar neste bom conteúdo aquilo que é interessante para esse momento. Muito bem. Mais um minuto e já começamos, pessoal.
Você vê que fica variando, né? Estava em 215, passou para 93. É a velocidade de transmissão do vídeo. Então, realmente, ela está dando umas quedinhas. O áudio, ele sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, né? É da oscilação da própria conexão. Muito bem, pessoal. Pega aí o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar o nosso bate-papo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, perdão, capítulo 6. Item 7. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Pode ler? Pode. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós, que sofreis e estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Vamos pensar um pouquinho mais intensamente em Deus, nosso misericordioso Pai, Criador, e que possamos, rogando a Ele a misericórdia necessária para termos a serenidade precisa para nestes momentos de angústia que a humanidade se vê envolta, que possamos buscá-lo, mas buscá-lo da forma que Jesus nos sugeriu dentro de nós. O reino de Deus, conforme Humberto de Campos nos narra em sua obra Boa Nova, no capítulo 3, é dentro de nós, é a construção divina dentro do coração humano. E essa construção está sendo feita. Nesse momento, os operários do Senhor agem dentro de nós, fazendo uma nova obra, reconstruindo os alicerces que Ele fez quando nos criou, que em função das nossas imperfeições e fragilidades, nós permitimos e ocupamos com trivialidades, com o egoísmo, com as infantilidades e com tudo aquilo que não nos convém ou não nos ajuda. Assim, nós rogamos aos amigos espirituais que possam estar conosco nesse momento, aonde quer que nós estejamos, e não importa o momento que você esteja assistindo, se é agora, ao vivo, ou se é daqui a 1, 2, 3, 10 dias, um ano, que eles possam estar conosco e que possamos estar na mesma sintonia, que é a busca do amor do Pai. Muito bem, eu vou retomar esse texto ao final do nosso bate-papo. Tá bom, pessoal? Consolador e imortalidade. Imortalidade é um tema ao qual eu tenho me dedicado há algum tempo, refletir sobre ele, primeiro por questões pessoais,
porque eu vou desencarnar, né? Até já tive a oportunidade de perceber, segundo até depois os amigos espirituais que confirmaram isso, de que a Dona Morte, né, já teria me visitado, mas por motivos outros, foi me permitido permanecer aqui encarnado, provavelmente para aproveitar aquilo que a espiritualidade tanto investiu na nossa encarnação. E a ideia eu sei que logo ela vai chegar. E esse logo, talvez daqui a um dia, 10 dias, 100 dias, 1000 dias, 1 milhão de dias, não sei quando, ela vai chegar e realmente não haverá a tal da moratória. De fato, ela vai dizer assim, olha, filho, está na hora. Está na hora de deixar esse corpo aí, esse corpício que foi te dado, e você agora precisa retomar a sua condição de espírito no mundo espiritual para se reorganizar e recomeçar o aprendizado. Em momentos como esse, quando nós lemos na literatura confiável como é que os espíritos se comportam, e eles nos alertam do que nós temos que fazer e viver enquanto estivermos aqui, para não passarmos pelo que eles passaram, né? Quando chegaram lá. Essa é que é a grande coisa, né? Por isso, olha, a obra de André Luiz é um alerta para nós que estamos aqui. Nós poderíamos chegar, se pegar a história de André Luiz, começando em Nosso Lar e terminando em Sexo e Destino, nós poderíamos chegar no mundo espiritual em Sexo e Destino, onde André Luiz, já vivendo a realidade do mundo espiritual como um espírito autônomo, aprendendo, se organizando e tudo mais, ou chegar no mundo espiritual completamente ainda vinculado à encarnação. E a obra dele faz esse alerta, e está aí nos alertando desde a década de 40. E a pergunta que nós fazemos é, o que estamos fazendo com isso? O que temos feito com todo esse conjunto de informações que nos foram trazidas pelo sacrifício da mediunidade de muitos servidores do Evangelho dedicados, mesmo essas obras que a gente analisa que tem alguns problemas, mesmo estas, estão lá alertando sobre o que devemos fazer e viver para não passarmos por o que aqueles espíritos passaram. E nós que ainda estamos aqui, num momento como esse, que não temos a certeza de quem continuará, aproveitando o momento agora, que realmente a chance de muitos desencarnar é alta, no mundo todo, não estou falando só no Brasil, surge o medo, o pavor de que será que serei eu, ou será que o meu pai vai desencarnar agora? Será que a minha mãe poderá desencarnar? Hoje as informações mais oficiais demonstram que o bichinho lá, o mocorongo, não respeita a idade, não respeita clima, não respeita temperatura, não respeita histórico, não respeita conta bancária, não respeita a cor da pele, não respeita a posição geográfica, ele não respeita ninguém. E a única coisa que ele respeita é a lei divina, ao qual ele está a serviço e cumprindo muito bem o seu papel. A humanidade, de um modo geral, começa a pensar sobre o dia de amanhã de uma forma como nunca pensou. Até mesmo as pessoas que têm um pensamento mais materialista, de pensar nas consequências, porque as pessoas vão morrer, faz parte, né? Nós temos que pensar como é que ficam os que vão ficar. Então, até as pessoas que têm um pensamento materialista começam a pensar e a se preocupar como é que vai ficar depois. Sabe? Como é que vai ficar para aqueles que vão ficar? E eu busco, como historiador, um momento na história da humanidade onde a humanidade como um todo, na quase a sua totalidade, aqueles que realmente estão com capacidade de pensar, né? Eu não percebo, eu posso estar enganado, mas eu não percebo na história da humanidade um momento onde as pessoas que têm capacidade de pensar numa coletividade como se está pensando agora. Até mesmo os materialistas, os ateus, todo mundo está pensando.
Até mesmo aqueles que estão pensando só no ganhar dinheiro ou só no futuro político. Se eu falo do planeta como um todo, não estou fazendo referência só ao Brasil ou esse país. Até mesmo essas pessoas estão com um pensamento preocupado em como isso vai ficar depois. Então, até os egoístas estão pensando nisso. E é graças a esse pensamento que a construção do mundo que virá a partir de agora será feita. Porque o que vai acontecer? Mesmo essas pessoas que têm esse pensamento muito arraigado à ideia materialista, à ideia da economia, à ideia do poder político, vai se perceber que tudo isso é efêmero. É claro, pessoal, que não é mágica, não é agora no final do ano, ou quando a pandemia for controlada, ou quando encontrar uma vacina, isso vai, pronto, virou, agora o mundo se transformou, é mundo de regeneração. Não, isso é uma construção progressiva, onde muita gente vai desencarnar? Muita gente vai desencarnar. Os maus vão desencarnar? Não, vai. Na divindade, vocês vão ver que nos textos que nós vamos olhar, principalmente no livro dos Espíritos, quando isso acontece, pessoal, não tem um carimbo, o mal vai pegar a doença e vai morrer, e vai ficar no mundo espiritual sofrendo, e os bons vão ficar na terra, porque Jesus prometeu que os bons herdarão a terra. Se os bons vão herdar a terra, tchau, pessoal. Tchau. Eles vão ter que arrumar outro palestrante. Porque eu não sou um bom espírito. Herdarão a terra, isso é depois. É o que vem depois. É quando a terra for um paraíso, na perspectiva hebraica, da tradição hebraica, de um céu aqui na terra. Enquanto isso, estamos num curso de compreensão, como eu tenho falado muito nos nossos estudos. Vivemos um momento onde precisamos olhar uns para os outros e entender urgentemente como o outro pensa. Por que ele pensa assim? Qual a história dessa pessoa para, de fato, ela querer essa ideia? Por que tem pessoas que não estão pensando em como vai ser o amanhã em relação àqueles que vão ficar, estão preocupados naqueles que não vão morrer? E o que passa na cabeça daquele que não está preocupado com os que vão morrer, está preocupado com os que vão ficar amanhã? Esse é um momento. Nunca tivemos tanta oportunidade de desenvolver e, de fato, estagiar a ideia de compreensão. Nunca. Esse momento, esse momento, nos convida a uma reflexão sobre nós. Nós tivemos dentro da nossa história momentos em que fomos convidados a olhar para a sociedade, para construir uma sociedade mais harmônica, precisa. Infelizmente, nós conseguimos montar uma sociedade interessante, porém, nos últimos tempos, o elemento essencial da sociedade foi relegado. Quantas pessoas hoje falam de que a família perdeu os seus valores? Quanta gente fala isso? O Rossandro tem um mote muito interessante na reflexão das famílias, na discussão de pais e filhos, como profissional da área da psicologia, trazendo estudos, trazendo reflexões, e ele bate nessa tecla o tempo todo. Nós perdemos os valores, nós perdemos os nossos papéis. A família se desintegrou de um modo geral. E hoje são poucas as famílias que mantêm a base estruturada na ideia cristã que Jesus veio pregar. O pai, a mãe, os pilares centrais, os avós, os pilares experienciais, os filhos, os pilares do futuro. Isso se perdeu. Eu comentava há pouco num estudo que fazíamos em grupo, onde eu tenho amigos que estão descobrindo agora que têm filhos. É porque ele tinha um camarada em casa, um bebezinho em casa, um filhotinho em casa, que ele chegava, brincava, depois saía, brincava, ajudava a fazer as atividades de casa, mas pronto, só isso. Então tem gente que está descobrindo que tem filho. E está descobrindo que os filhos atualmente é tipo celular.
Primeiro celular que você comprou, a bateria durava um dia, certo? Agora, os celulares que estão vindo, né, os mais modernos, são celulares que carregam cada vez mais rápido. Então você bota na tomada, tem um que foi lançado essa semana que em 45 minutos é para atingir 100% da carga. Então ele está a zero, você liga na tomada, 45 minutos é para estar 100%. E é para durar 2, 3 dias. Então, as crianças de hoje são tipo esses celulares. Vêm com a bateria super potente e descansam e recarregam muito rápido. E os pais estão descobrindo isso. Isso é incrível. Incrível isso. A vida está nos forçando a voltar para os nossos lares, para perceber que temos um lar, ou talvez perceber que esse lar precisa ser talvez reconstruído, ou que o indivíduo precisa se reconstruir para, se não consegue reconstruir o lar que ele se encontra hoje, possa se rever, se repensar e construir um novo lar. E quando eu falo novo lar, não é um lar fora, talvez o próprio lar que não tem como se reorganizar, então se faz um novo lar. Tipo novela, você pega os mesmos atores e faz uma novela nova. As pessoas vão começar, é o momento das pessoas começarem a rever tudo isso. E aí é onde é que entra a ideia de imortalidade, a ideia do Consolador. Vamos pensar. Kardec, quando nos traz a reflexão de que o Espiritismo é o Consolador prometido, ele vai se basear nas discussões que João traz em seu Evangelho, a partir do capítulo 14, especificamente 14, 15 e 16, e ele faz algumas descrições. Ele diz que precisa ir, né? Que se ele não for, ele não consegue fazer isso. Ele vai preparar um lugar, vai pedir a Deus que envie um outro Consolador, o Paracleto, para que esse Consolador fizesse com que nós pudéssemos, aí ele dá a missão do Consolador, fazer com que nós relembremos do que ele tinha ensinado e nos ensinasse aquilo que naquele momento não havia condição de ser compreendido. A primeira grande lição, os conhecimentos espirituais, os conhecimentos da realidade da imortal chegam conforme nós temos capacidade de compreender. E aí é aquele ponto, por que a espiritualidade já não nos disse tudo? Nós temos dificuldade de compreender o outro, temos dificuldade de nos compreender, como é que queremos compreender coisas mais transcendentais. É duro a resposta, mas é assim mesmo. Infelizmente, ou felizmente, Deus sabe o que faz. E dá ao homem conforme o homem tem condição de digerir. E nós já temos muita coisa para digerir e ainda não conseguimos digerir isso. Felizmente, chegamos nesse momento onde, por amor à humanidade, Deus diz assim, pessoal, olha, deixa eu acordar vocês, está saculejando, está dando a sacudida, e ou nós nos agarramos uns aos outros para suportar essa sacudidela, ou vamos nos perder no meio da saculejada. Tá bom, pessoal? E aí, essa proposta do Consolador é interpretada, sem o estudo devido, sem a análise do texto de João, sem a análise do texto de Kardec, de duas formas. Uma extremamente coerente e outra que realmente ela não se encaixa. E por que eu falo isso? Porque quando nós falamos do ensino de Jesus, nós precisamos perceber que Jesus ele não trouxe ensino para um grupo de pessoas. O ensino de Jesus não é para os cristãos, não é para os católicos, não é para os muçulmanos, não é para os evangélicos, não é para os espíritas. O ensino de Jesus é para a humanidade, porque esse ensino reflete Deus em nós. Então ele não é para um homem. Então, se ele não é para o homem, o seu ensino ele tem que dar conta da humanidade inteira em todas as situações, em todos os contextos. É como Kardec, quando fala da fé, diz, fé verdadeira só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o ensino de Jesus, as reflexões, as definições, os entendimentos, a vivência da mensagem de Jesus, do Evangelho, ela não pode se restringir a um grupo.
E aí, qual é esse primeiro entendimento que muita gente, quando a gente escuta os discursos das pessoas sobre a ideia de consolador, é a ideia que perpassa, é a ideia de que o consolador é aquele que vem e vai me consolar. Da seguinte forma, a Alessandra está muito mal, está triste, né? O marido dela morreu por causa do coronavírus, né? E ela está aí desconsolada. E aí, a ideia de consolo é a ideia de que algo vai acontecer, Jesus vai chegar, vai botar ela no colo e vai dizer assim: minha filha, isso vai passar, tá? Não se preocupe. Enzio está com os bons espíritos, né? Ele conseguiu afastar os obsessores dele, então ele está com os bons espíritos, pelo menos por enquanto. Então, ó, fica bem, fica tranquila, sabe? Aí ela dá uma aliviada, sabe? Essa é a ideia de consolo. Qual o problema disso, pessoal? É que, então, Deus é complicado. Primeiro, esse consolo não aconteceu com o próprio Jesus. Esse consolo não aconteceu com boa parte dos santos que nós conhecemos. Os santos de verdade, os santos mesmo. Aqueles que dedicaram a vida. Esse consolo, por exemplo, coitado do Chico. Vocês lembram a história dele? Chico sofreu desde o começo. A madrasta, coitadinha da madrasta, que virou demônio na história, né? A madrasta, eu perdi a mãe logo cedo, sabe? E tudo mais, e tal. A mãe chegava, dava um conselho para ele e tal, e ele tocou a vida, foi perseguido pelos não espíritas, foi perseguido pelos espíritas, foi mal interpretado, foi mal analisado. As pessoas não reclamavam dele, brigavam com ele, ele ajudava as pessoas eram ingratas. Tá, em que momento isso aconteceu? Em que momento, por exemplo, você já recebeu consolo? E o consolo que Jesus prega. Quando isso aconteceu? Só porque um anjo apareceu para você, lhe falou algumas palavras? Só por isso? Não aconteceu nada aí dentro? A diferença, pessoal, é que essa proposta de consolo, que é muito difundida, né, ela é fora. Ela vai acontecer fora. E toda a proposta do evangelho, ela é íntima. Ela é algo interno. Nós fizemos uma palestra há algumas semanas, lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, onde nós comentávamos sobre isso. Inclusive, fizemos um estudo lá, que tem aí no Face, mais para baixo, falando sobre perdão, e aí nós analisávamos essa proposta, e no sentido de que, quando Jesus disse que ele vai para um lugar e nos esperar lá, a ideia é que ele está indo para cá. Para quê? Para dentro. E nos convida para ir com ele. Porque somente quando nós fizermos essa viagem interior, que Joana trata muito bem através do Divaldo, é que nós vamos encontrar Jesus, encontrando Jesus, encontramos Deus, e encontrando Deus, nos encontramos. E aí passamos a viver um com ele, como ele disse que vivia com Deus. E nesse momento, eu me integro com a harmonia divina, mesmo estando encarnado. Por isso que Jesus passou por tudo que passou e estava em harmonia. Francisco passou por tudo que passou e estava em harmonia. Chico Xavier passou por tudo que passou e estava em harmonia. Por quê? Porque o Consolador não age fora, ele age dentro. O que nós precisamos descobrir é como é que ele age dentro. Como é que funciona dentro. E por que que o Espiritismo é esse Consolador prometido? Aí você vai dizer assim, mas Enzo, então eu tenho que me tornar espírita? Não. E por que que você não precisa se tornar espírita se eu estou dizendo que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque a mensagem do Cristo é que é o grande consolo. A doutrina espírita é esse Consolador que vem agora nos esclarecer. E hoje eu já ouvi e já li padres fazendo explicações sobre determinados pontos que a doutrina espírita explicou, que não tem diferença nenhuma do que a gente escuta nos palestrantes falando.
Então, a ideia já existe. Ela está vestida dentro de uma doutrina específica, católica, evangélica, e assim sucessivamente. A essência da ideia está lá. Agora, se você tem dificuldade, até hoje não conseguiu entender, a doutrina espírita está arrumadinha, clarinha, pronto, é só pegar e analisar. Vamos lá. Pega aí o livro A Gênese, abra no capítulo 17, Predições do Evangelho. Eu vou pegar a tradução da quinta edição, tradução do Evandro Loleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Então você pode pegar a que você tem em casa, que a maioria de quem tem em casa é tradução da quinta edição. Né? Item, capítulo 17, item 40. Que aí nós precisamos descobrir, já que Kardec disse que o Espiritismo seria o Consolador prometido, particularmente eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, e por que não tenho? Porque experienciei os seus resultados dessa forma que está aqui. Por isso que eu tinha dificuldade em entender quando as pessoas falavam que consolar, mas eu não passava por aquilo. Então, eu dizia assim, então não funciona comigo? Tá, mas o ensino do Cristo é para todo mundo. Então, o que está faltando? Aí eu vi que o que as pessoas falavam não batia com a descrição, a forma como Kardec traz essa análise, que é a análise que o próprio Espírito de Verdade traz no texto que foi lido pela Alessandra no começo. Item 40 diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, capítulo 17, Predições do Evangelho. Se vocês observarem, é justamente a anunciação do Consolador, esse tópico. Kardec diz assim, o Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, capítulo 1, item 30, capítulo 1 é características da revelação espírita. Então ele já diz isso lá. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito Verdade. Gravem a expressão ensino, certo? É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o Espírito de Verdade. Nada suprime do Evangelho, não tira nada do Evangelho. Antes, o completa e o elucida. Completa o Evangelho e elucida. Gravem a expressão elucidar. Com o auxílio de novas leis que revela, as leis que a doutrina espírita revela, conjugadas essas leis com as que a ciência já havia descoberto, leva à compreensão do que era ininteligível, repito, e aí volta o ponto, grava isso aqui, leva à compreensão do que era ininteligível e faz que se adapta à possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que pressentiram sua vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem sobre a terra. Pela força moralizadora. O que é isso? Foi? A câmera é aqui. Ah, tá. É que eu tô acostumado com a câmera lá de cima e agora eu tô com a câmera aqui embaixo, por isso que eu olho lá pra cima, pessoal. Porque eu tô olhando pros espíritos na parede, não, viu? Você pode pensar, ele tá olhando pra cima, deve ter um espírito ali. Não, é porque a outra câmera tá aqui em cima. É por isso, pessoal. É por isso. É o hábito né? Pessoal, olha o que ele fala aqui. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, por meio do cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, tendo raiz em todas as crenças, converterá a humanidade inteira. Kardec acreditava... pessoal, tem uma nota aí, que é uma nota de Kardec, onde ele deixa... É aqui que ele diz que não existe kardecismo.
certo? Que não existe kardecismo. Existe espiritismo. Porque se existisse kardecismo, tinha a doutrina de Kardec. E ele deixa isso muito claro. Não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Então é espiritismo. Não existe kardecismo. Eu não sou espírita kardecista, eu sou espírita. Então é aqui que está que ele pega a nota aí, depois vocês analisam. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer uma interpretação inversa. O que é a interpretação inversa? Kardec ele vai escrevendo, construindo um raciocínio. Ele vai botando degrau por degrau. Se você parte do final e entende o final, se você fizer o sentido inverso, você vê toda a lógica de raciocínio. Quais são os pontos que ele colocou para construir aquele final. Então ele está falando aqui que pela força moralizadora, o Espiritismo, o Consolador Prometido, prepara o reino do bem sobre a terra. Lembrando que o reino do bem, o reino de Deus, é uma construção dentro de nós. E o planeta Terra se tornará um planeta, um paraíso, porque nós já vivemos o paraíso aqui dentro. Sabe a história de que é um estado de alma? Pois é, pessoal. É sério isso. Não é vã filosofia. É prática, é pragmático, é real. Viver o reino de Deus é viver a mensagem divina que Jesus nos trouxe. É viver, não é só falar. É viver essa mensagem. Então você vive o reino de Deus, por conseguinte, a sua volta, o mundo à sua volta, se transforma nesse reino. E as pessoas que vão estar à sua volta vão sentir um gostinho do que é esse reino, porque vão olhar para você e dizer assim: esse homem é um homem abençoado. Esse homem é um homem iluminado. Essa mulher é uma mulher inspirada por Deus. E vão querer sentir isso. Só que então, estão buscando fora. Estão buscando no outro. Tem que fazer a construção interna. E aí ele me coloca o seguinte: por que acontece por que essa força moralizadora? Quer dizer, a força de transformar o moral do indivíduo. Por quê? Porque ela me leva à compreensão da realidade real, vamos dizer assim. E o que essa realidade diz? O mundo espiritual, inclusive amanhã de manhã, no estudo da AME, das 9 às 10h10, nós vamos estudar isso, o mundo real primitivo. Como é que é isso? E aí, isso é no Face da AME, viu, pessoal? Nós passamos a compreender como é que tudo isso funciona. Eu sou um espírito imortal que venho para uma encarnação, para nessa encarnação eu ser colocado em experiências para que eu viva a mensagem do Evangelho. Percebem? Antes, Kardec me diz, o ensino dos Espíritos, que é presidido pelo Espírito de Verdade, qual é o objetivo do ensino? Me tornar alguém mais esclarecido, alguém que entende. Por que você estuda algo? Porque você quer entender como esse algo é, como esse algo funciona. E o que é esse algo aqui? A realidade do espírito imortal. Lembrem que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. A sua origem, a sua natureza, o seu destino e as relações que existem entre os espíritos. E todos eles, e nessa perspectiva entra a alma, que é o espírito na condição de encarnado, que ele assume uma condição diferente daquela que ele tem quando está fora do mundo material, fora do mundo corporal. No material não, fora do mundo corporal. Como é que funciona tudo isso? Esse é o nosso objeto de estudo. Então, o ensino dos espíritos vem nos elucidar. O que é elucidar? Da onde vem a palavra elucidar? Da palavra luz, da palavra iluminação. Não o sentido esotérico da palavra iluminação, mas no sentido mais básico possível. Elucidar é sinônimo de esclarecer, clarecer. E todas essas expressões, elas pressupõem que eu antes não via e agora eu passo a ver. E quando é que eu passo a ver? Quando ocorre uma iluminação. Tudo bem, pessoal? Aí vamos lá. Se eu pego tudo isso, se eu pego todas as doutrinas religiosas, o que é que essas doutrinas pregam de um modo geral? Que eu tenho que viver a mensagem daquele missionário,
E aí todos esses missionários são ministros de Jesus, conforme diz Emmanuel lá no Caminho da Luz, que vieram preparar o caminho e depois continuaram vindo para manter esse caminho organizado. Ok? Essa é a ideia do Consolador. O Consolador prometido é aquele que vem fazer com que eu me lembre do que a humanidade teria esquecido, os ensinos de Jesus que teriam sido esquecidos, e me esclarecer sobre aquilo que naquele momento não havia condição de nós sabermos. Veja que a própria mensagem de Jesus fala isso. O Consolador é alguém que vem me esclarecer. E aonde acontece esse esclarecimento? Aqui dentro. Porque ele me mostra que eu sou um espírito imortal, me mostra que as coisas do mundo material, quaisquer que sejam elas, são instrumentos para o meu progresso. E o que é esse progresso? É que eu vá em direção a Deus. E aí todo mundo pensa que é ir? Não, é ir. Lembram da frase? Ninguém vem ao Pai senão por mim? Frase de Jesus. Eu não vou ao Pai senão por Jesus. E aonde é que ele está? Ele já está aqui dentro. É isso que nós precisamos. E aí agora Deus está dando um empurrãozinho, mandando o tal do mocoronga-vírus para que nós possamos olhar para dentro e olhar para dentro, passemos a olhar para o outro. Porque é o seguinte, ninguém neste mundo não está, nesse momento, pensando no que está acontecendo aí fora. E no que vai acontecer consigo mesmo. É fazer a análise assim, poxa, será quem é do grupo de risco? Será que a doença me pega? E se pegar, será que eu morro? E aí, como é que fica? Como é que ficam os outros? Ah, e agora com a questão dos empregos? Será que eu vou ter comida para dar para meus filhos? Será que vou ter trabalho? Como é que vai ser depois? Quanto tempo isso vai durar? Ah, e agora não sei, porque eu tinha planos, tinha projetos, e agora os cursos pararam, os concursos pararam, não sei como é que vai ficar. Então está todo mundo fazendo essa análise. Pronto, fez. Tem como mudar? Não tem como mudar. Nós não temos poder. Ninguém nesse planeta tem poder para mudar o que vai acontecer. Ninguém tem. Infelizmente, todas as ações são paliativas para que o mundo sobreviva e se reorganize na sequência. Aí é um trabalho conjunto. Aí está na hora de você pensar o seguinte, e aí eu vou lembrar algo que nos comentaram essa semana, trazendo para reflexão. Eu imagino, e eu convido todos a fazer essa reflexão, justamente aqui no Brasil, né, nesse momento que estamos vivendo, você imagina o seguinte, você tem dois vizinhos, com famílias assim completas, onde nesse lado os pais morreram porque era um grupo de risco. Do outro lado, os pais perderam o emprego e não tem dinheiro para dar comida para os filhos, porque não se encaixam nos programas sociais. E aí daqui a 2 meses você sai fora, e aí você vê um casal de filhos aqui chorando porque os pais desencarnaram e eles não têm a perspectiva cristã da imortalidade. Do outro lado, você vê o casal chorando porque talvez não tenha o que fazer para os filhos. E aí eu pergunto, o que você vai dizer para os dois? O que você vai dizer para essas duas famílias? Um discurso pronto, ensaiado, que você vai pensar na hora? Pessoal, não funciona. As frases que de fato consolam, e aí você vai entender quando eu perguntei, você já foi consolado? O que aconteceu de fato? É porque o que foi dito naquele momento, às vezes nem foi dito nada. Naquele momento, quando você foi consolado, o que aconteceu é que aquelas palavras ou aquela energia que te envolveu te fez entender que aquilo passa e que você deve aproveitar o momento para ser alguém diferente. E foi nesse ser alguém diferente que você deu aquele salto
e você conseguiu sair daquele abismo que você tinha caído. O abismo do desespero. O abismo da desesperança. E aí, o que você diz para os dois? Se, por acaso, por exemplo, no Brasil está essa briga agora, faz isso, faz aquilo, porque não, isso, aquilo, outro, porque se morre, e porque se não morre, porque vai ter, não vai ter, estamos nessa briga e estamos esquecendo que vai ter gente dos dois lados. E se eu não parar para pensar no que está acontecendo com essas pessoas, eu escolhi um lado. E se esses dois vizinhos forem seus parentes, foram pessoas que você ama, que você quer tanto bem, e você vê os dois lados chorando, e você ficou agora, eu estou falando isso, um exemplo, por exemplo, daqui a 2 meses, e você agora saiu detonando um lado, esquecendo o outro lado, precisamos pensar. O Evangelho nos convida nesse momento a um esclarecimento como nunca aconteceu antes. Precisamos urgentemente beber da fonte do Evangelho para aprender a olhar para si. Então, qual é a sua necessidade? Qual é a sua angústia nesse momento? Em função das pessoas que estão do seu lado, que são um grupo de risco, você não sabe o que vai acontecer, porque você vê lá na Itália aconteceu aquilo, na Espanha está acontecendo, nos Estados Unidos está acontecendo, na Inglaterra está acontecendo, em vários países do mundo está acontecendo e está acontecendo aqui. Ou está no outro grupo que não sabe se você vai ter para amanhã. Em que grupo você está? É nessa hora que eu também tenho que olhar para o outro e ver que o outro está talvez na mesma situação que você, ele não vai estar, vai estar numa situação diferente. Precisamos urgentemente olhar-nos uns para os outros como irmãos, como pessoas que estão sofrendo, angustiadas, sem saber o amanhã. Somente assim viveremos o Evangelho. E aí, quem está aí, pega quem é espírita, que tem o livro, abre o livro dos Espíritos na questão 924, já caminhando para o nosso final. Pergunta 924, quarta parte, capítulo 1, penas e gozos terrenos. Aqui, essa quarta parte, pessoal, é a parte que as perguntas elas vão analisar as consequências de você conhecer a realidade espiritual e viver a realidade espiritual mesmo encarnado, e de você viver a mensagem, as leis morais, independente de ser encarnado ou não. Então, o capítulo 1, penas e gozos terrenos, e o capítulo 2, penas e gozos futuros. E olha o que é que diz a questão. Questão 924, do Livro dos Espíritos diz: há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Estamos vivendo isso agora. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Tem algum meio do homem de bem não passar por essa angústia agora, já que ele é um homem de bem, já que ele já vive a mensagem? Tem alguma forma de nós, espíritas, evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas, umbandistas, ateus, o que for, não passarmos por isso? Não, não tem. E a resposta é algo assim que merece a nossa reflexão. O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Se quiser progredir. O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quiser progredir. Mas diz assim, então eu tenho que deixar morrer? Então eu tenho que deixar passar fome? Não, pessoal. A ideia de sofrimento na doutrina espírita não é essa deixar se explodir. Não. O sofrimento é observado como é o processo pelo qual eu passo me transformando. Essa é a ideia. Não é a ideia da aflição, da dor que muita gente fala, que eu tenho que me flagelar, então é para deixar morrer, então deixa morrer que eu suporto. Não, vamos passar fome, não vamos fazer nada, sabe? Não é isso. O sofrer é passar o processo aprendendo. Então tem que ficar resignado, tem que ficar quieto, deixar acontecer? Não, resignado eu vou ter que aprender com o que estou passando.
Enquanto isso, eu vou buscar soluções e alternativas para sair disso. E aí o que acontece? Você sai diferente. Porque vai sair, vai sair. Quem desencarnar, vai reencarnar, pessoal. Quem acredita em reencarnação sabe o que eu estou falando. E se você não acredita em reencarnação, não tem problema. Vai desencarnar, vai continuar ao lado do Pai e no momento específico vai acordar. Não se preocupe. Então não importa o que você acredita. Né? E se você permanecer aqui, nós vamos ter que aprender a viver de um mundo que vai ser diferente. Vai ser diferente. E ele continua. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Lembrem disso. O mundo será melhor? Será. Vai ser fácil essa transformação? Não vai. Por quê? Porque a ideia de mortalidade é muito fraca em nós. Então, os nossos amados vão desencarnar? Vão. Agora ou depois. Eu vou ter percas? Vou. E o que é que eu posso fazer? Aprender com a perca. A perda, né? Obrigado. Você não pode morrer agora não, viu? Segura aí que eu preciso dizer. Né? Percebem? Essa é a reflexão. E é por isso, e aí retomo o texto da leitura inicial, já como uma forma de prece, de agradecimento, vendo que o Cristo veio nos falar, assinando como Espírito e Verdade, e aí fica muito mais lúcida a mensagem dele, porque agora eu compreendo o que é de fato esse consolo, é o esclarecimento da realidade, a realidade real, não a realidade ilusória que nós vivemos achando que somos seres mortais e que esse vírus vai destruir tudo que eu construí, porque acabou, destruiu a economia, então não tem como reconstruir e tudo mais, então eu tenho que ficar brabo, eu tenho que falar mal do político, eu tenho que falar mal do religioso, eu tenho que falar mal do vizinho, tenho que falar mal do empresário, eu tenho que falar mal do trabalhador. Olha, não fala mal de ninguém. De ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco agora. Essa canoa, pessoal, tá todo mundo junto. Não tem, né, essa canoa não tem um motor de polpa melhor para uns e pior para outros. Não tem madeira boa para um e madeira ruim para outro. Não, a canoa é a mesma para todos. E essa é que é a grande lição que temos que aprender neste momento. Somos uma só família. A lágrima de um é a mesma lágrima do outro, mesmo que por motivos diferentes. Precisamos entender isso. E aí quem nos cuida, quem nos consola, quem sara as nossas feridas, para que eu tenha a serenidade e permitir que essa luz adentre sobre mim e eu encontre esse esclarecimento. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Por que vai ser aliviado? Por que vai ser consolado? Porque agora você entende o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Entendendo que Deus está no comando, nos conduzindo para a construção de um lar melhor. Que lar é esse? O planeta Terra. Não procureis em outro lugar a força e a consolação. Não é em outro lugar. Que lugar é esse? Olha assim aqui para dentro. É um pouquinho mais para dentro, sabe? Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Aonde, pessoal? O apelo está aonde? Por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro
e a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. Olha o que é que você tem que tirar. Essas são as traves que estão impedindo que você chegue até onde Jesus está lá te esperando. Impiedade é não ter, não seria isso, mas para ficar fácil de entender, é não ter pena de ninguém, do outro, que sofre igual você. A mentira, ai, o erro e a incredulidade. Pessoal, estou falando sobre imortalidade. Sejamos honestos, nós não acreditamos que somos imortais. A gente tem uma ideia, nós sabemos que não somos, mas ainda não vivemos isso. Somos incrédulos. Porque se fôssemos, se acreditássemos realmente na imortalidade, nós estaríamos cuidando uns dos outros. Porque mesmo sabendo que somos imortais, sabemos o valor da encarnação no nosso processo de crescimento e de evolução. Então cuidaríamos uns dos outros, tanto a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, aos anjos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir. Entenderam, pessoal? O consolo é consequência disso. Vem o alívio para que eu fique mais tranquilo, para que eu, para que eu encontre esse sossego. E aí, quando eu encontro esse sossego, aí eu devo me instruir. Para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que possamos estar unidos em um único pensamento. O pensamento de que tudo passa. Isso também passará. Porém, desta vez, tudo passa, isto também passará, mas eu não posso passar do mesmo jeito que passei as outras vezes. Tenho que me transformar. Tenho que iniciar esse processo. E o que é que eu tenho que fazer, Enzio? Aí não é um ensinamento de Enzio, pelo amor de Deus, é ensinamento do Evangelho. Tira essas coisinhas terríveis, esses monstros do seu coração e começa a olhar para dentro. Porque olhando para dentro, você vai ver Jesus, e ao ver Jesus, vai perceber que Deus está ali, só te aguardando. Porém, mais um porém, você vai se dar conta que do mesmo jeito que Jesus está ali te esperando, está dentro do coração de todas as pessoas que hoje estão neste universo, nesta criação. Os que pensam igual a você, os que pensam diferente, os que te amam, os que te odeiam, os que você ama, os que você não gosta. Em todos eles, Jesus, o Pai, também está lá. E aí você vai perceber que nessa hora você encontrou aquilo que tanto busca e tanto luta, a felicidade. Uma felicidade que nada neste planeta, neste mundo poderá abalar, porque aí você vive a luz do Evangelho em todos os instantes. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que possamos reforçar essa vibração que agora perpassa pelos nossos corações, pelos nossos lares, nesses momentos que estamos reunidos, mesmo fisicamente não juntos, a espiritualidade amiga, os anjos, os guias, os guardiões, use o nome que você quiser, que estão ao nosso lado, nos envolvendo, trazendo o alívio para que eu possa ter a serenidade e possa fazer essas reflexões. Muita paz, meus queridos irmãos. E, quem puder, amanhã, 9 horas da manhã, e 5 minutinhos antes,
no Facebook da AME, estudando o Livro dos Espíritos, esse mundo normal, primitivo, como é que funciona, onde é que o espírito vive, esse tipo de conteúdo que nós estamos estudando. Amanhã das 9 às 10h10, para depois, às 10h30, assistirmos a palestra que está sendo promovida pela 10ª URI aqui de Cascavel. Um abração, pessoal. Até a próxima.